Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, vamos refletir sobre os maiores conselhos de Aristóteles para a virtude, a excelência moral e uma liderança verdadeiramente equilibrada. Na Grécia Antiga, Aristóteles observava algo que continua atual: a maioria das pessoas não fracassa por falta de intenção, mas por excesso ou por carência. Ele chamava a verdadeira excelência de arete, uma virtude que nasce do equilíbrio, do meio-termo entre extremos. Não é fraqueza, é precisão. Como um arqueiro experiente, que não atira nem com força exagerada nem com medo, mas encontra o centro do alvo. Para Aristóteles, liderar bem começa com aprender a viver bem. A excelência não é um ato isolado, heróico ou ocasional. Ela se constrói por hábitos repetidos, escolhas diárias e coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Um líder não se torna virtuoso em um discurso, mas na rotina silenciosa das decisões pequenas. Ele ensinava que a virtude sempre caminha entre dois extremos. A coragem, por exemplo, não está nem na imprudência nem na covardia. A generosidade não vive nem no desperdício nem na avareza. A firmeza não é agressividade, assim como a mansidão não é passividade. O equilíbrio é o que sustenta a confiança. Outro ponto central do pensamento aristotélico é a prudência, a fronesis. Não se trata apenas de saber o que é certo, mas de saber como agir no momento certo, com as pessoas certas e da maneira adequada. Líderes prudentes enxergam um todo, avaliam consequências e escolhem caminhos que preservam pessoas e propósitos. Aristóteles também afirmava que a verdadeira felicidade, a eudaimonia, não nasce do prazer imediato nem do acúmulo de bens. Ela surge quando a vida é vivida de acordo com a virtude. É uma realização profunda, que não depende de aplausos nem de reconhecimento externo. Quem vive alinhado com valores experimenta uma satisfação que não se perde com as circunstâncias. A generosidade, segundo ele, precisa de equilíbrio. Dar é essencial, mas dar sem critério pode se tornar destrutivo. O líder virtuoso sabe quando compartilhar recursos, tempo e atenção, fortalecendo relações sem criar dependência ou desequilíbrio. O controle das emoções também ocupa lugar central. Aristóteles não defendia a repressão emocional, mas a temperança. Sentir raiva, desejo ou frustração é humano. Ser dominado por eles é perder o governo de si. O autodomínio é uma das maiores forças de quem lidera sob pressão. A justiça parece como um dos pilares da vida em comunidade. Dar a cada um o que lhe é devido, agir com equidade e corrigir com imparcialidade mantém a harmonia. Equipes florescem quando percebem que mérito e responsabilidade caminham juntos. Ele também valorizava profundamente a amizade virtuosa. Relações baseadas apenas em interesse são frágeis. Já as que nascem do desejo mútuo de crescimento fortalecem o caráter. Bons líderes se cercam de pessoas que os desafiam a serem melhores, não de quem apenas concorda. A grandeza de alma, ou magnanimidade, é outro conceito essencial. Não se trata de soberba, mas de reconhecer o próprio valor sem diminuir o valor do outro. Líderes magnânimos celebram conquistas, reconhecem méritos e mantêm dignidade sem arrogância. Por fim, Aristóteles ensinava que razão e caráter precisam caminhar juntos. Conhecimento sem virtude se torna perigoso. Virtude sem discernimento se torna ingênua. A plenitude humana surge quando inteligência e bondade se encontram. Aristóteles não nos ensinou frieza emocional, mas serenidade equilibrada. Em um mundo de excessos, sua sabedoria continua ecoando como um convite à medida certa, ao centro do alvo, ao caminho onde a excelência se sustenta no tempo. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Infinity Brasil Instrutoria e hoje vamos mergulhar em um tema que toca a essência da nossa existência, explorando como a nossa biologia se comporta diante das pressões do mundo moderno. Imagine que você está no auge do estresse e, de repente, percebe que esqueceu onde colocou as chaves, não consegue lembrar o nome daquele cliente importante ou simplesmente trava no meio de uma reunião sem saber o que ia dizer. Nesse momento, é comum bater aquele medo de que algo esteja errado com a sua saúde mental.
Mas eu convido você a manter a calma, pois existe uma explicação fascinante para isso. Pode ser o seu cérebro agindo como um guarda-costas particular e jogando exatamente a seu favor. A neurociência já comprovou que o estresse crônico prejudica a memória, pois o aumento do cortisol acaba danificando o hipocampo. No entanto, existe uma hipótese intrigante que nos faz parar tudo para refletir. E se esses lapsos de memória não fossem apenas falhas no sistema? E se o seu cérebro estivesse, na verdade, ativando um filtro automático para apagar informações tóxicas e liberar espaço mental precioso? Existem 3 mecanismos de esquecimento estratégico que explicam essa proteção. O primeiro deles é o modo de defesa ativa. Sob estresse intenso, a amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelo medo e pela sobrevivência, assume o comando total. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, que cuida do foco e da memória de trabalho, acaba tirando férias forçadas. O objetivo é priorizar a avaliação da ameaça imediata, deixando o resto em segundo plano. O segundo mecanismo é a poda sináptica. O cérebro acelera a limpeza das conexões sinápticas, apagando dados que ele considera irrelevantes ou emocionalmente inflamatórios, como críticas, brigas ou ruídos desnecessários, apenas para otimizar o seu processamento e garantir a sua sobrevivência. E o terceiro ponto é o foco absoluto na sobrevivência. Você esquece onde deixou um objeto comum porque o seu cérebro decidiu alocar 100% da energia mental para lidar com o leão do momento, seja ele um prazo apertado, um chefe difícil ou uma crise pessoal. A ciência nos mostra que isso é real. No caso de traumas, o cérebro ativa a supressão de memórias para proteger a psique do sofrimento constante. Evolutivamente, nossos ancestrais precisavam esquecer onde caçaram ontem para focar totalmente no perigo que enfrentariam hoje. Trazendo isso para o mundo corporativo, se você esqueceu aquela reunião chata ou não lembra com detalhes a crítica ácida de um gestor, talvez o seu cérebro tenha poupado você de horas de ruminação e evitado um loop de autossabotagem. Portanto, entenda que o estresse não é apenas um vilão. Ele ativa esse cérebro guarda-costas que apaga o lixo emocional para que você consiga continuar funcionando. Em vez de entrar em pânico com pequenos lapsos de memória, comece a se perguntar do que o seu cérebro está tentando poupar você. Se você se identificou com essa situação, saiba que este é um sinal claro de sobrecarga. É o momento de desligar as telas e conectar-se com a vida, gerenciando o estresse antes que ele assuma o controle total sobre você. Perceba os sinais e escolha sempre a consciência. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria. Hoje, vamos desvendar um código que pode transformar a sua maneira de encarar a mudança de hábitos e a busca pela liberdade pessoal. É um tema que toca a essência do que significa viver plenamente, libertando-se de correntes que, muitas vezes, nem percebemos que nos prendem. Muitas vezes, acreditamos que vencer um vício, quebrar um ciclo de procrastinação ou, simplesmente, mudar um padrão de comportamento exige uma batalha de força bruta, uma luta hercúlea contra nós mesmos. No entanto, a verdade é que a liberdade real não nasce de uma guerra exaustiva, ela emerge de um design inteligente, de um processo pensado e aplicado com precisão. O Dr. José Marconi Teixeira, com sua sabedoria que transita entre a neurociência, a filosofia e os ensinamentos milenares, nos apresenta um método que traduz essa complexidade em 3 símbolos poderosos e acessíveis, a cunha, o cinzel e a rosa. Pense neles como ferramentas de um artesão que, em vez de trabalhar a madeira ou a pedra, está moldando a sua própria vida, o seu próprio cérebro. Tudo começa com a cunha. Imagine uma rocha imensa, que parece inabalável. Tentar quebrá-la com um martelo de uma vez só pode ser exaustivo e ineficaz. Mas se você usar uma cunha, aquela peça que entra suavemente na fenda, sem causar resistência imediata, aos poucos ela abre um espaço. Essa é a primeira e crucial peça do quebra-cabeça. Na tradição japonesa, a cunha representa essa abordagem suave, incremental, mas profundamente eficaz. É aqui que desvendamos o conceito de Ikigai, o seu propósito de vida. Quando você descobre a intersecção entre o que ama, o que você é bom em fazer,
o que o mundo precisa e pelo que você pode ser recompensado, o hábito antigo, aquele que você quer deixar para trás, começa a perder o sentido. Ele não precisa ser combatido de frente, ele simplesmente deixa de fazer falta, porque algo muito maior e mais significativo preenche aquele vazio. A Cunha também nos traz o Kaizen, a mágica de melhorar apenas 1% a cada dia. Em vez de tentar uma transformação radical de 100% de uma vez, que geralmente falha, você se compromete com uma pequena melhoria diária. Em um ano, esses pequenos passos se acumulam e você se torna 38 vezes melhor. E, finalmente, a Cunha nos ensina o Wabi-Sabi, a beleza da imperfeição. No Ocidente, um deslize é muitas vezes visto como um fracasso total, um motivo para desistir de tudo. Mas no Wabi-Sabi, a imperfeição é parte da jornada, um feedback valioso. Um tropeço não é um sinal para abandonar a luta, mas uma informação para ajustar a rota. Com a Cunha, paramos de nos culpar pelos deslizes e focamos na consistência e no aprendizado contínuo. Depois que esse espaço inicial foi aberto, entra em cena o cinzel. Ele representa a precisão científica necessária para esculpir um novo cérebro, para dar forma definitiva à sua nova realidade. O cinzel nos lembra que o vício, ou qualquer hábito indesejado, não é uma falha moral, é, antes de tudo, um ciclo químico no nosso cérebro, um gatilho, que leva a uma rotina, que resulta em uma recompensa. A ciência nos mostra que não adianta apenas tentar eliminar a rotina. É preciso identificar o gatilho e, mais importante, a recompensa subjacente que seu cérebro busca. O cinzel nos ensina a fazer a engenharia reversa desse ciclo e substituímos a rotina nociva por uma saudável, que entregue a mesma recompensa, mas de uma maneira construtiva. É aqui que aplicamos os princípios do estoicismo, reconhecendo que a nossa força de vontade, a chamada ego depletion, é um recurso finito. Não podemos nos dar ao luxo de gastá-la em lutas desnecessárias. O cinzel nos ensina a focar nossa energia apenas no que está sob nosso controle direto, nossos pensamentos, nossas ações. O resto, aquilo que está fora do nosso alcance, nós simplesmente soltamos. O antídoto para o excesso de dopamina artificial, estimulada pelas redes sociais e pelo consumo excessivo, não é a privação total, mas a busca pela ataraxia, a paz de espírito, e pela aponia, a ausência de dor. Isso se traduz na redescoberta dos prazeres simples e naturais, o sol da manhã, uma conversa verdadeira, o orgulho de uma tarefa concluída, a leveza de um corpo saudável. Por fim, chegamos à rosa. Ela é a culminação do trabalho do cinzel e da Cunha. Ela não é apenas um resultado, é a recompensa visível e tangível de quem escolhe a disciplina sobre a compulsão. A rosa não precisa gritar para ser notada, ela apenas existe em sua beleza e força intrínseca. Ela representa o florescimento silencioso de todas aquelas pequenas mudanças acumuladas. É acordar sem peso na consciência, é sentir o corpo que responde melhor, a mente clara, a liberdade de poder dizer eu escolho, em vez de ser escravo do eu preciso. A rosa é a prova viva de que a força não precisa ser barulhenta, ela pode ser doce, elegante e profundamente poderosa. Ela prova que a disciplina, quando aplicada com inteligência e suavidade, pode ser a coisa mais bela e recompensadora da sua vida. Este código completo, a Cunha, o cinzel e a rosa, serve para todos, independentemente do desafio. Seja para o executivo que busca parar de fumar, para o estudante que quer mais foco, para a pessoa que deseja se libertar de uma compulsão alimentar ou para quem simplesmente busca viver com mais leveza e potência. A mudança que você busca não exige força bruta, ela exige precisão, sabedoria e um design inteligente. Esculpa o seu novo cérebro, abra espaço para o seu propósito mais elevado e permita que a sua liberdade floresça. Este é o caminho para uma vida plena, consciente e verdadeiramente livre. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, vamos refletir sobre os maiores conselhos de Aristóteles para a virtude, a excelência moral e uma liderança verdadeiramente equilibrada.
Na Grécia Antiga, Aristóteles observava algo que continua atual: a maioria das pessoas não fracassa por falta de intenção, mas por excesso ou por carência. Ele chamava a verdadeira excelência de arete, uma virtude que nasce do equilíbrio, do meio-termo entre extremos. Não é fraqueza, é precisão. Como um arqueiro experiente, que não atira nem com força exagerada nem com medo, mas encontra o centro do alvo. Para Aristóteles, liderar bem começa com aprender a viver bem. A excelência não é um ato isolado, heróico ou ocasional. Ela se constrói por hábitos repetidos, escolhas diárias e coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Um líder não se torna virtuoso em um discurso, mas na rotina silenciosa das decisões pequenas. Ele ensinava que a virtude sempre caminha entre dois extremos. A coragem, por exemplo, não está nem na imprudência nem na covardia. A generosidade não vive nem no desperdício nem na avareza. A firmeza não é agressividade, assim como a mansidão não é passividade. O equilíbrio é o que sustenta a confiança. Outro ponto central do pensamento aristotélico é a prudência, a fronesis. Não se trata apenas de saber o que é certo, mas de saber como agir no momento certo, com as pessoas certas e da maneira adequada. Líderes prudentes enxergam um todo, avaliam consequências e escolhem caminhos que preservam pessoas e propósitos. Aristóteles também afirmava que a verdadeira felicidade, a eudaimonia, não nasce do prazer imediato nem do acúmulo de bens. Ela surge quando a vida é vivida de acordo com a virtude. É uma realização profunda, que não depende de aplausos nem de reconhecimento externo. Quem vive alinhado com valores experimenta uma satisfação que não se perde com as circunstâncias. A generosidade, segundo ele, precisa de equilíbrio. Dar é essencial, mas dar sem critério pode se tornar destrutivo. O líder virtuoso sabe quando compartilhar recursos, tempo e atenção, fortalecendo relações sem criar dependência ou desequilíbrio. O controle das emoções também ocupa lugar central. Aristóteles não defendia a repressão emocional, mas a temperança. Sentir raiva, desejo ou frustração é humano. Ser dominado por eles é perder o governo de si. O autodomínio é uma das maiores forças de quem lidera sob pressão. A justiça parece como um dos pilares da vida em comunidade. Dar a cada um o que lhe é devido, agir com equidade e corrigir com imparcialidade mantém a harmonia. Equipes florescem quando percebem que mérito e responsabilidade caminham juntos. Ele também valorizava profundamente a amizade virtuosa. Relações baseadas apenas em interesse são frágeis. Já as que nascem do desejo mútuo de crescimento fortalecem o caráter. Bons líderes se cercam de pessoas que os desafiam a serem melhores, não de quem apenas concorda. A grandeza de alma, ou magnanimidade, é outro conceito essencial. Não se trata de soberba, mas de reconhecer o próprio valor sem diminuir o valor do outro. Líderes magnânimos celebram conquistas, reconhecem méritos e mantêm dignidade sem arrogância. Por fim, Aristóteles ensinava que razão e caráter precisam caminhar juntos. Conhecimento sem virtude se torna perigoso. Virtude sem discernimento se torna ingênua. A plenitude humana surge quando inteligência e bondade se encontram. Aristóteles não nos ensinou frieza emocional, mas serenidade equilibrada. Em um mundo de excessos, sua sabedoria continua ecoando como um convite à medida certa, ao centro do alvo, ao caminho onde a excelência se sustenta no tempo. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje quero conversar com você sobre os ensinamentos de Confúcio e como eles continuam sendo um dos alicerces mais sólidos para construir relacionamentos duradouros, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Vivemos em uma época de conexões rápidas, relacionamentos descartáveis e networking que muitas vezes termina junto com o contrato ou o projeto. Confúcio, há mais de 2000 anos, já alertava que nenhum legado verdadeiro se sustenta sem relações humanas bem cultivadas. Para ele, pessoas não eram degraus, eram caminhos. E relacionamentos não eram instrumentos, eram compromissos morais. Confúcio enxergava a vida como uma grande teia de relações interligadas.
Quando uma se rompe, todo o tecido enfraquece. Por isso, ele ensinava que a base de qualquer convivência saudável é a reciprocidade. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco não é apenas uma regra moral, é uma estratégia profunda de construção de confiança. Em ambientes profissionais, isso significa agir com coerência, evitar promessas vazias e compreender que respeito não se impõe, se conquista. Outro ponto central em seus ensinamentos é a harmonia. Confúcio não defendia uniformidade, mas convivência equilibrada entre diferenças. Em equipes, famílias ou organizações, tentar fazer todos pensarem igual gera tensão e estagnação. Valorizar perspectivas distintas, ao contrário, cria inovação, amadurecimento e relações mais fortes, capazes de resistir às crises. A benevolência, chamada por ele de REM, ocupa um lugar essencial. Trata-se da capacidade de olhar o outro com humanidade, escutar antes de julgar e agir com empatia mesmo quando seria mais fácil endurecer. Relações profissionais sustentadas pela benevolência não produzem submissão, mas lealdade. Pessoas seguem líderes que se importam, não apenas chefes que mandam. Confúcio também ensinava que a virtude tem um efeito silencioso, porém poderoso. Pessoas íntegras naturalmente atraem boas relações, enquanto atitudes desonestas afastam aliados, mesmo quando parecem trazer ganhos imediatos. Na prática, isso significa que o caráter fala mais alto do que qualquer discurso, e a reputação se constrói nos detalhes do cotidiano. Para ele, liderar não era caminhar à frente impondo força, mas muitas vezes andar atrás, sustentando, apoiando e permitindo que outros cresçam. Esse tipo de liderança transforma colegas em parceiros e equipes em comunidades de propósito, criando vínculos que permanecem mesmo quando os cargos mudam. A reciprocidade aparece novamente como um fio invisível que sustenta a sociedade. Ajudar sem esperar retorno imediato fortalece redes humanas de forma quase orgânica. O que se oferece hoje, retorna amanhã, não como dívida, mas como confiança construída ao longo do tempo. O silêncio, para Confúcio, era sinal de sabedoria. Em um mundo ruidoso, onde todos querem falar, quem sabe ouvir constrói pontes profundas. Escutar com atenção, observar contextos e agir com prudência gera respeito duradouro, especialmente em ambientes profissionais marcados por vaidade e disputa. O aprendizado contínuo também é apresentado como um elo que une pessoas. Compartilhar conhecimento sem arrogância, ensinar sem humilhar e aprender sem orgulho cria relações baseadas no crescimento mútuo, e não na competição destrutiva. A confiança, segundo Confúcio, não nasce de discursos, mas de ações repetidas. Cumprir pequenas promessas diariamente constrói a base para grandes alianças. É essa consistência silenciosa que sustenta relações ao longo de anos, e não gestos grandiosos isolados. Por fim, ele nos lembra da importância do equilíbrio. Relações duradouras não vivem de extremos. Nem proximidade excessiva que sufoca, nem distanciamento frio que afasta. O caminho do meio gera estabilidade, respeito e harmonia, tanto na vida quanto na carreira. Confúcio não ofereceu fórmulas rápidas. Ele ofereceu sabedoria para gerações. Relações construídas sobre virtude, reciprocidade e equilíbrio atravessam o tempo e sustentam qualquer projeto de vida que deseje realmente durar. Seja muito bem-vindo ao Ivinite Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje quero conversar com você sobre os ensinamentos de Confúcio e como eles continuam sendo um dos alicerces mais sólidos para construir relacionamentos duradouros, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Vivemos em uma época de conexões rápidas, relacionamentos descartáveis e networking que muitas vezes termina junto com o contrato ou o projeto. Confúcio, há mais de 2000 anos, já alertava que nenhum legado verdadeiro se sustenta sem relações humanas bem cultivadas. Para ele, pessoas não eram degraus, eram caminhos. E relacionamentos não eram instrumentos, eram compromissos morais. Confúcio enxergava a vida como uma grande teia de relações interligadas. Quando uma se rompe, todo o tecido enfraquece. Por isso,
ele ensinava que a base de qualquer convivência saudável é a reciprocidade. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco não é apenas uma regra moral, é uma estratégia profunda de construção de confiança. Em ambientes profissionais, isso significa agir com coerência, evitar promessas vazias e compreender que respeito não se impõe, se conquista. Outro ponto central em seus ensinamentos é a harmonia. Confúcio não defendia uniformidade, mas convivência equilibrada entre diferenças. Em equipes, famílias ou organizações, tentar fazer todos pensarem igual gera tensão e estagnação. Valorizar perspectivas distintas, ao contrário, cria inovação, amadurecimento e relações mais fortes, capazes de resistir às crises. A benevolência, chamada por ele de REM, ocupa um lugar essencial. Trata-se da capacidade de olhar o outro com humanidade, escutar antes de julgar e agir com empatia mesmo quando seria mais fácil endurecer. Relações profissionais sustentadas pela benevolência não produzem submissão, mas lealdade. Pessoas seguem líderes que se importam, não apenas chefes que mandam. Confúcio também ensinava que a virtude tem um efeito silencioso, porém poderoso. Pessoas íntegras naturalmente atraem boas relações, enquanto atitudes desonestas afastam aliados, mesmo quando parecem trazer ganhos imediatos. Na prática, isso significa que o caráter fala mais alto do que qualquer discurso, e a reputação se constrói nos detalhes do cotidiano. Para ele, liderar não era caminhar à frente impondo força, mas muitas vezes andar atrás, sustentando, apoiando e permitindo que outros cresçam. Esse tipo de liderança transforma colegas em parceiros e equipes em comunidades de propósito, criando vínculos que permanecem mesmo quando os cargos mudam. A reciprocidade aparece novamente como um fio invisível que sustenta a sociedade. Ajudar sem esperar retorno imediato fortalece redes humanas de forma quase orgânica. O que se oferece hoje, retorna amanhã, não como dívida, mas como confiança construída ao longo do tempo. O silêncio, para Confúcio, era sinal de sabedoria. Em um mundo ruidoso, onde todos querem falar, quem sabe ouvir constrói pontes profundas. Escutar com atenção, observar contextos e agir com prudência gera respeito duradouro, especialmente em ambientes profissionais marcados por vaidade e disputa. O aprendizado contínuo também é apresentado como um elo que une pessoas. Compartilhar conhecimento sem arrogância, ensinar sem humilhar e aprender sem orgulho cria relações baseadas no crescimento mútuo, e não na competição destrutiva. A confiança, segundo Confúcio, não nasce de discursos, mas de ações repetidas. Cumprir pequenas promessas diariamente constrói a base para grandes alianças. É essa consistência silenciosa que sustenta relações ao longo de anos, e não gestos grandiosos isolados. Por fim, ele nos lembra da importância do equilíbrio. Relações duradouras não vivem de extremos. Nem proximidade excessiva que sufoca, nem distanciamento frio que afasta. O caminho do meio gera estabilidade, respeito e harmonia, tanto na vida quanto na carreira. Confúcio não ofereceu fórmulas rápidas. Ele ofereceu sabedoria para gerações. Relações construídas sobre virtude, reciprocidade e equilíbrio atravessam o tempo e sustentam qualquer projeto de vida que deseje realmente durar. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, vamos refletir sobre os maiores conselhos de Confúcio para construir relacionamentos duradouros na carreira e na vida. Vivemos em uma era de conexões rápidas, networking superficial e relações profissionais que, muitas vezes, duram apenas o tempo de um projeto. Em meio a esse cenário acelerado, Confúcio, o grande mestre chinês, nos convida a lembrar de algo essencial: e nenhuma carreira sólida e nenhuma vida plena se constroem sem relacionamentos verdadeiros. Para ele, pessoas não são degraus, são companheiros de caminho. Confúcio comparava as relações humanas a uma floresta de bambus antigos. Cada caule cresce ao lado do outro, sem competir, fortalecendo-se mutuamente. Quando a tempestade chega, eles não resistem sozinhos, mas juntos. Essa imagem resume bem sua visão de harmonia,
baseada na reciprocidade, no respeito e na virtude cultivada todos os dias. Um de seus ensinamentos mais conhecidos é a chamada regra de ouro: e não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Essa ideia simples sustenta relações de confiança. Na vida profissional, isso significa evitar críticas destrutivas, jogos de interesse e promessas vazias. A confiança nasce quando há coerência entre intenção e ação. Confúcio também ensinava que a verdadeira harmonia não exige uniformidade. Pessoas diferentes pensam diferente, e isso é uma riqueza, não uma ameaça. Líderes que tentam padronizar tudo sufocam a criatividade. Já aqueles que respeitam visões diversas constroem ambientes mais inovadores e saudáveis. A benevolência, chamada por ele de Ren, ocupa um lugar central em seus ensinamentos. Tratar o outro com empatia, ouvir antes de julgar e agir com humanidade cria laços profundos. Relações profissionais baseadas apenas em interesse são frágeis. Relações baseadas em respeito geram lealdade. Confúcio afirmava que a virtude atrai pessoas naturalmente. Quando alguém age com integridade, torna-se um ponto de referência. Pessoas querem estar perto de quem eleva o ambiente, não de quem vive competindo de forma desleal. A reputação, nesse sentido, é construída silenciosamente, todos os dias. Para ele, liderar não era caminhar à frente impondo direção, mas caminhar atrás, apoiando o crescimento dos outros. O verdadeiro líder não domina, orienta. Essa postura transforma colegas em parceiros e cria vínculos que sobrevivem às mudanças de cargo ou status. A reciprocidade aparece como o fio invisível que sustenta a sociedade. Ajudar sem esperar retorno imediato fortalece a rede como um todo. Assim como raízes entrelaçadas sustentam árvores antigas, relações baseadas em generosidade sustentam carreiras ao longo do tempo. Confúcio valorizava profundamente a escuta. Em um mundo de opiniões rápidas e respostas imediatas, ouvir com atenção se tornou um ato raro. Quem escuta de verdade demonstra respeito, aprende mais e constrói pontes onde outros erguem muros. O aprendizado contínuo também era visto como um elo entre as pessoas. Compartilhar conhecimento sem arrogância aproxima corações. Líderes que ensinam não perdem espaço, multiplicam influência. Eles criam equipes unidas por propósito, não por medo. A confiança, segundo Confúcio, não nasce de discursos, mas de ações repetidas. Cumprir pequenas promessas cria a base para grandes alianças. A consistência é o cimento invisível das relações duradouras. Por fim, ele ensinava a buscar o equilíbrio. Nem proximidade excessiva que sufoca, nem distância fria que afasta. O caminho do meio gera estabilidade, respeito e harmonia tanto na vida pessoal quanto na carreira. A sabedoria de Confúcio nos lembra que relacionamentos não são estratégias temporárias, mas expressões de caráter. O homem superior não constrói apenas contatos, constrói vínculos. E são esses vínculos que atravessam o tempo, sustentam a vida e transformam carreiras em legados. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que destrói silenciosamente a performance, esgota líderes experientes e quebra eixos que pareciam sólidos. Quero falar sobre a prontidão defensiva e sobre a ausência de uma pergunta essencial na liderança: em onde está o descanso em mim? Há poucas semanas, refletimos sobre o modelo das parelhas de excelência e mostramos que a performance sustentável depende de cada membro estar corretamente no seu jugo. Guias, mochos, sobremochos e cambões, todos alinhados, todos no lugar certo. Mas existe uma situação que intriga muitos líderes. A equipe está bem formada, os papéis estão claros, os processos existem, e ainda assim o carro rende. Algo não flui. Algo cansa. Algo começa a falhar. Na maioria das vezes, o problema não está na equipe. Está na mentalidade do líder. Está naquilo que chamo de prontidão defensiva. A prontidão defensiva é esse estado de alerta constante. É a sensação de que, se o líder relaxar um segundo,
tudo pode dar errado. É o medo silencioso de soltar o controle. No guia, no líder estratégico, isso se manifesta de formas muito conhecidas, na necessidade de microgerenciar os mochos, a dificuldade de se desconectar mesmo fora do trabalho, a crença de que só ele consegue antecipar riscos, decisões e crises. O custo disso é alto. Altíssimo. Essa tensão crônica leva ao esgotamento emocional, mental e espiritual. Um guia esgotado não conduz. Ele paralisa. O que parecia prontidão se transforma em fadiga, perda de visão, decisões ruins e erros muito mais caros do que aqueles que ele tentou evitar com controle excessivo. A pergunta certa nunca foi o quanto eu estou atento. A pergunta correta é o quanto o meu sistema funciona quando eu não estou presente. É aqui que entra o conceito do descansa em mim. E é importante dizer com clareza, em descanso, na liderança, não é preguiça. Descanso é estratégia. Descanso é confiança estruturada. Descanso é sustentabilidade do esforço. O descanso em mim não significa abandono, mas maturidade. Não significa descuido, mas visão de longo prazo. Um líder que nunca descansa está dizendo, mesmo sem palavras, que não confia no sistema que construiu. E um sistema que depende da vigilância constante de uma única pessoa já nasceu frágil. Quando o líder vive em prontidão defensiva, ele gera ansiedade, microgerenciamento e insegurança. Quando ele constrói confiança, ele gera clareza, autonomia e crescimento. A prontidão defensiva está sempre focada no que pode dar errado hoje. O descanso estratégico está focado no que o sistema aprende com o erro de ontem para não repeti-lo amanhã. Um guia tenso força o passo até o eixo quebrar. Um guia descansado enxerga o caminho, ajusta o rumo e preserva a estrutura. A verdadeira mediação entre alerta e descanso não está em trabalhar menos ou se importar menos. Está em mover a prontidão do indivíduo para o sistema. Segurança não pode depender da energia infinita de uma pessoa. Segurança precisa nascer de processos claros, pessoas capacitadas e responsabilidades bem distribuídas. Quando o líder investe no fortalecimento dos mochos, ele cria coordenadores que decidem sem precisar de aval para tudo. Quando ele estrutura protocolos claros para os cambões, a execução deixa de depender de improviso e passa a seguir um fluxo confiável. A prontidão deixa de morar na mente do líder e passa a morar no processo. E quando o líder descansa das tarefas operacionais, algo fundamental acontece. A mente se libera para aquilo que só o guia pode fazer, em pensar o futuro, avaliar o caminho, enxergar 6 meses à frente, ajustar o rumo antes que o desgaste apareça. Liderar não é carregar o peso do carro inteiro nos ombros. Liderar é julgar a carga, distribuir o peso com inteligência e confiar no sistema que foi criado. A verdadeira força da liderança está na resiliência que nasce do descanso estratégico. Chega de liderar em modo permanente de alerta de incêndio. O seu maior ato de prontidão defensiva pode ser exatamente este, em garantir o seu descanso para proteger a visão, a equipe e o futuro. E eu deixo você com uma pergunta para reflexão honesta. Se você é um guia, qual é o jugo que você ainda está microgerenciando por medo? O que você ainda não confiou à sua equipe e que, justamente por isso, está roubando o seu descanso, sua clareza e sua capacidade de enxergar adiante? Reflita com calma. Porque liderar bem não é estar sempre alerta. É saber quando confiar, quando soltar e quando descansar para continuar guiando. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria. Hoje, vamos conversar sobre uma das maiores ameaças do nosso tempo, uma força invisível que está moldando silenciosamente a nossa forma de viver, trabalhar e amar. Estamos vivendo uma epidemia crônica de distração. Em um mundo hiperconectado, onde notificações piscam incessantemente e algoritmos de redes sociais competem agressivamente por cada segundo da nossa atenção, algo muito valioso está sendo roubado de nós, na nossa presença.
Essa distração constante não é apenas um incômodo passageiro, ela é um ladrão de produtividade no trabalho, um veneno que enfraquece os laços familiares e uma barreira que nos afasta do que realmente importa, inclusive da nossa própria essência. Autores modernos como Cal Newport e Johan Hari já nos alertam que as grandes empresas de tecnologia projetam seus sistemas para sequestrar nossa atenção, gerando um estado de ansiedade constante e uma baixa performance que afeta tanto as empresas quanto o coração dos lares. Ao longo da minha trajetória e nos meus 19 livros, tenho batido nessa mesma tecla. Em minhas obras Desligue a Tela, Conecte a Vida e A Outra Conexão, eu defendo que precisamos de uma desintoxicação digital intencional. Precisamos desligar o brilho artificial das telas para reacender o brilho real das conexões humanas e dos valores essenciais. O risco de não fazermos isso é altíssimo. No âmbito profissional, a perda do foco profundo nos condena ao que chamamos de trabalho raso. Perdemos a capacidade de inovar, de resolver problemas complexos e acabamos presos em um ciclo de procrastinação que drena nossa energia. Na família, o prejuízo é emocionalmente devastador e as horas perdidas em rolagens infinitas de tela são momentos irrecuperáveis que deveriam pertencer aos nossos filhos, cônjuges e amigos. E, no nível pessoal e espiritual, essa distração constante atrofia nossa capacidade de reflexão, de oração e de crescimento interior. As redes sociais muitas vezes fingem nos unir enquanto, na verdade, nos isolam em bolhas de superficialidade. Mas a boa notícia é que esse processo é reversível. A mudança começa com a consciência e com pequenas ações práticas. Comece definindo horários sagrados onde as telas não têm permissão para entrar. Priorize momentos de foco total e cultive conexões autênticas, daquelas que não dependem de curtidas, mas de olhares e presença real. Como alguém que dedica a vida à teologia e à educação, vejo nessa retomada de foco uma oportunidade única de alinhar nossa rotina com propósitos maiores. Não deixe que o ruído digital abafe a voz do seu propósito. Desligue o que é urgente para se conectar com o que é eterno. A sua vida acontece agora, fora da tela, e ela merece a sua atenção total. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, vamos refletir sobre os maiores conselhos da sabedoria egípcia antiga para uma liderança justa e uma vida em harmonia. Nas margens do Nilo Eterno nasceu uma das tradições de sabedoria mais profundas da história humana. Para os antigos egípcios, liderar não era impor força, mas manter equilíbrio. A verdadeira liderança deveria fluir como um rio, infirme, constante e alinhada com Maat, o princípio sagrado da justiça, da verdade e da ordem que sustentava o universo. Grandes vizires e sábios como Ptahhotep e Amenemop ensinaram que uma sociedade só próspera quando seus líderes vivem em harmonia interior e exterior. Assim como uma pirâmide só permanece de pé quando suas bases são sólidas, a liderança só se sustenta quando construída sobre humildade, integridade e respeito à dignidade humana. Não por acaso, muitos desses ensinamentos ecoaram mais tarde nos provérbios bíblicos, atravessando os séculos sem perder relevância. A sabedoria egípcia começa pela humildade. O verdadeiro líder não é aquele que fala o tempo todo, mas aquele que sabe ouvir. O silêncio atento revela maturidade e atrai respeito. Quem escuta sua equipe antes de decidir evita erros movidos pela arrogância e constrói confiança verdadeira. O cuidado com as palavras também era central. Para os egípcios, palavras tinham poder criador ou destruidor. Palavras ditas com dureza ferem mais do que a violência. Já palavras guiadas pela verdade e pela gentileza constroem relações duradouras. Liderar é saber falar sem ferir e corrigir sem humilhar. A justiça imparcial era considerada um dever sagrado. Não se deveria favorecer os ricos nem oprimir os pobres.
Tratar todos com equidade mantinha a ordem do mundo. Líderes justos inspiram lealdade, reduzem conflitos e criam ambientes de paz e produtividade. A generosidade também era vista como virtude essencial, desde que acompanhada de equilíbrio. Dar sem esperar retorno imediato fortalecia a comunidade e atraía a prosperidade ao longo do tempo. A bondade, quando praticada com sabedoria, multiplica seus efeitos. Ao mesmo tempo, a tradição egípcia alertava contra a ganância. Mover limites, explorar os fracos ou buscar ganho fácil rompia Maat e trazia consequências. A integridade era entendida como proteção. Quem preserva seus princípios constrói uma prosperidade que não desmorona. A paciência e a moderação eram sinais de força interior. O homem dominado pela ira destrói a si mesmo e aos outros. O calmo, porém, atravessa crises com clareza e firmeza. Líderes pacientes conquistam respeito duradouro e tomam decisões mais sábias sob pressão. Outro valor fundamental era a proteção dos vulneráveis. Oprimir os aflitos ou explorar os pobres era considerado uma grave injustiça. A compaixão elevava o líder e alinhava suas ações com a ordem divina. Defender os mais fracos construía um legado que ultrapassava a própria vida. A busca contínua por conhecimento também fazia parte dessa sabedoria. Aprender com todos, inclusive com quem parecia nada ter a ensinar, era sinal de humildade. O crescimento interior sustentava decisões que impactavam gerações. Os egípcios também compreendiam que nenhuma liderança é saudável sem harmonia interior. Um coração em paz guia ações retas. Quem vive em constante conflito interior acaba espalhando desordem ao redor. O equilíbrio emocional era visto como fonte de força. Por fim, viver em verdade era o fundamento de tudo. Ações alinhadas com Maat traziam ordem, prosperidade e sentido à existência. Não se tratava apenas de sucesso material, mas de deixar um legado de justiça, honra e equilíbrio. Essa sabedoria não pertence apenas ao passado. Ela continua viva, como o Nilo que nutre sem se esgotar. Um convite permanente para viver com humildade, liderar com justiça e construir uma vida em harmonia consigo, com os outros e com o que é eterno. Seja muito bem-vindo ao Wivinlit Brasil Instrutoria. Hoje, vamos fazer uma viagem nas margens do Nilo, onde o tempo parecia caminhar em outro ritmo, nasceu uma sabedoria que atravessou milênios sem perder sua força. A antiga civilização egípcia compreendia algo que o mundo moderno muitas vezes esquece: liderar não é dominar, é harmonizar. Viver não é acumular, é equilibrar. Para eles, tudo precisava estar alinhado com Maat, o princípio sagrado da verdade, da justiça e da ordem universal. Quando esse equilíbrio existia, a vida florescia. Quando era rompido, o caos surgia. Os grandes sábios do Egito Antigo, como Ptahhotep e Amenemop, ensinaram que a verdadeira liderança começa na humildade. Eles diziam que quem fala demais revela pouco, mas quem sabe ouvir constrói respeito. O silêncio, quando carregado de atenção, torna-se uma força poderosa. Um líder que escuta compreende melhor as pessoas, evita decisões impulsivas e cria laços de confiança que nenhuma autoridade imposta consegue gerar. Esses ensinamentos também alertavam sobre o poder das palavras. Para os egípcios, a língua podia ser mais destrutiva que a violência. Palavras ditas sem cuidado ferem, quebram alianças e destroem reputações. Já palavras gentis, verdadeiras e bem colocadas fortalecem relações e constroem pontes duradouras. Liderar, nesse sentido, é saber falar sem ferir e corrigir sem humilhar. A justiça ocupava um lugar central nessa filosofia. Não se devia favorecer os ricos nem oprimir os pobres. Todos deveriam ser tratados com equidade, porque a justiça parcial desequilibra a ordem do mundo. Um líder injusto pode até prosperar por um tempo, mas cedo ou tarde colhe o fruto do próprio desequilíbrio. Já aquele que age com retidão inspira lealdade, paz e cooperação verdadeira. A generosidade também era vista como um valor essencial, mas sempre acompanhada de moderação.
Dar sem esperar retorno imediato era considerado um ato de sabedoria, pois a bondade retorna de formas inesperadas. No trabalho, na liderança ou na vida pessoal, ajudar o outro fortalece laços invisíveis que sustentam o caminho quando surgem tempos difíceis. Ao mesmo tempo, a sabedoria egípcia advertia contra a ganância. Não mover os limites da terra, não tirar vantagem dos fracos, não buscar lucro fácil às custas da injustiça. A integridade era entendida como proteção. Quem preserva seus princípios constrói uma prosperidade que não desmorona com o tempo. A paciência era vista como sinal de força interior. O homem dominado pela raiva destrói a si mesmo e aos outros. Já aquele que mantém a calma atravessa crises com clareza e firmeza. Controlar as próprias emoções não era fraqueza, mas prova de maturidade espiritual e liderança verdadeira. Outro princípio fundamental era a proteção dos vulneráveis. Explorar os pobres, esmagar os aflitos ou ignorar o sofrimento alheio era considerado uma grave ruptura com Maet. A compaixão elevava o ser humano e alinhava suas ações com o divino. Um líder que defende sua equipe e se posiciona contra a injustiça constrói um legado que vai além do cargo ou do poder. O aprendizado constante também fazia parte dessa visão de mundo. O sábio era aquele que estava disposto a aprender com todos, até mesmo com quem parecia nada ter a ensinar. A humildade abria portas para decisões mais acertadas e para um crescimento que impactava gerações. Para os egípcios, nada disso seria possível sem harmonia interior. Um coração em paz guiava ações corretas. O equilíbrio interno era visto como a base da liderança externa. Quem vive em constante conflito consigo mesmo acaba projetando esse caos sobre os outros. Por fim, viver em verdade era o fundamento de tudo. Ações alinhadas com Maet traziam ordem, prosperidade e sentido à existência. Essa mesma sabedoria ecoou em textos bíblicos e continua relevante até hoje. Como o Nilo, que nutre sem jamais se esgotar, esses ensinamentos nos convidam a uma vida de justiça, humildade e equilíbrio. Essa não é apenas uma sabedoria do passado. É um chamado eterno para quem deseja liderar com consciência, viver com integridade e deixar um legado que ultrapasse o tempo. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, quero conversar com você sobre as lições do estoicismo e como os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto continuam sendo uma âncora poderosa para atravessar pressões, frustrações e incertezas na carreira e na vida. Vivemos em um tempo em que quase tudo parece fora do nosso controle. O mercado muda sem aviso, a tecnologia avança mais rápido do que conseguimos acompanhar, decisões políticas afetam nossa rotina, e as opiniões alheias se multiplicam em ritmo caótico. Nesse cenário, o estoicismo não surge como fuga da realidade, mas como fortalecimento interior. Ele não promete controlar o mundo externo, mas ensina a governar a própria mente. Marco Aurélio, um imperador que governou em meio a guerras, epidemias e crises, lembrava a si mesmo diariamente que o verdadeiro poder não está nos eventos, mas na forma como reagimos a eles. Essa é uma das colunas do estoicismo, em reconhecer que não controlamos tudo o que acontece, mas somos responsáveis por nossas atitudes, julgamentos e escolhas. Epicteto, que nasceu escravizado, ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Essa ideia é profundamente libertadora. Muitos sofrimentos não nascem da realidade em si, mas das narrativas que construímos internamente. Na carreira, isso significa aprender a separar fatos de emoções, críticas de ataques pessoais, dificuldades de fracassos definitivos. Sêneca, por sua vez, alertava que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes antecipamos perdas, rejeições e catástrofes que nunca chegam a acontecer? O estoicismo nos convida a viver com sobriedade emocional, enfrentando o presente como ele é, e não como o medo distorce. Outro ponto central dessa filosofia é a qualidade dos pensamentos. Para os estoicos, a felicidade não depende de status, dinheiro ou reconhecimento externo, mas da forma como organizamos nossa mente. Pensamentos desordenados geram vidas caóticas.
Pensamentos treinados produzem serenidade mesmo em ambientes hostis. Marco Aurélio também nos lembra que os obstáculos não são desvios do caminho, mas parte dele. Aquilo que resiste nos educa. Aquilo que dificulta nos fortalece. Na vida profissional, crises, pressões e conflitos não são sinais de fracasso, mas oportunidades de amadurecimento interior. O estoicismo exige tolerância com os outros e rigor consigo mesmo. Em vez de gastar energia tentando mudar pessoas, o foco está em aperfeiçoar o próprio caráter. Essa postura reduz conflitos, diminui ressentimentos e fortalece a liderança pessoal. Há também um chamado ético muito claro em não perder tempo discutindo o que é ser uma boa pessoa, mas viver como tal. Menos discurso, mais coerência. Menos opinião, mais exemplo. Essa simplicidade moral é uma das marcas mais poderosas do estoicismo. A dificuldade, segundo Sêneca, fortalece a mente assim como o esforço fortalece o corpo. Fugir de todo desconforto enfraquece. Enfrentar com consciência fortalece. O estoico não busca sofrimento, mas não foge dele quando ele é inevitável. No centro de tudo está a aceitação lúcida, em controlar o que está ao nosso alcance e aceitar, sem revolta, o que não está. Essa distinção simples evita desgaste emocional inútil e preserva energia para o que realmente importa. E, por fim, a lembrança da finitude. Viver como se cada dia tivesse valor real. Não como ameaça, mas como clareza. Quando a vida é vista como limitada, as prioridades se organizam, o ego diminui e o essencial ganha espaço. O estoicismo não ensina frieza, nem passividade. Ele ensina responsabilidade interior, disciplina emocional e presença. Virtudes raras em tempos de ansiedade coletiva. Talvez hoje você não consiga mudar o mundo ao seu redor. Mas pode, sim, fortalecer o mundo dentro de você. E isso muda tudo. Qual dessas ideias mais conversa com o seu momento atual? Reflita, absorva e siga em frente, com mais lucidez, firmeza e serenidade. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, quero refletir com você sobre a sabedoria milenar do Rei Salomão e como os ensinamentos registrados no livro de Provérbios continuam extremamente atuais para a liderança, tomada de decisões e vida profissional. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, vamos refletir sobre os maiores conselhos da sabedoria persa antiga para uma liderança ética e uma vida com verdadeiro propósito. Em um mundo marcado por conquistas rápidas, poder passageiro e resultados imediatos, a sabedoria persa antiga nos convida a desacelerar e olhar para algo mais profundo. Para essa tradição milenar, o verdadeiro legado não se mede pelo tamanho do império ou pela força das armas, mas pela integridade do caráter e pela escolha consciente do bem. Os persas compreendiam que liderar é, antes de tudo, uma responsabilidade moral. No coração dessa sabedoria está a ideia de que tudo começa no interior. Bons pensamentos são a raiz de boas ações. Aquilo que cultivamos na mente molda nossas decisões, nossas palavras, e, por fim, o impacto que deixamos no mundo. Um líder que alimenta pensamentos negativos, desconfiança ou ressentimento acaba espalhando esse mesmo clima ao seu redor. Já aquele que cultiva clareza e propósito eleva pessoas e ambientes. As palavras também ocupam um lugar central nessa filosofia. Para os antigos persas, falar bem não significava apenas falar bonito, mas falar com verdade, respeito e intenção construtiva. Palavras têm o poder de unir ou dividir, de curar ou ferir. Liderar com palavras sábias é construir pontes onde antes havia distância. Mas pensamento e palavra só encontram sentido quando se transformam em ação. As boas ações definem o caráter e revelam quem realmente somos. A liderança ética se manifesta nas pequenas escolhas diárias, muitas vezes invisíveis aos outros. Ajudar sem esperar retorno, agir corretamente mesmo quando ninguém observa,
tratar as pessoas com dignidade em todas as circunstâncias, é assim que se constrói um legado duradouro. A sabedoria persa também ensinava que a vida é um campo de escolhas constantes entre forças opostas. Em momentos de conflito, optar pelo bem fortalece a luz interior. O caminho fácil pode até parecer sedutor, mas quase sempre cobra um preço alto no futuro. Quem escolhe a ética colhe frutos mais lentos, porém mais sólidos. Outro ensinamento profundo é que a verdadeira felicidade nasce quando contribuímos para a felicidade dos outros. A alegria compartilhada se multiplica. Líderes que investem no crescimento das pessoas ao seu redor criam ambientes mais humanos, produtivos e resilientes. A tolerância e o respeito às diferenças também eram marcas dessa tradição. Grandes impérios persas compreenderam que governar não é oprimir, mas integrar. Valorizar a diversidade fortalece a criatividade, amplia perspectivas e gera união verdadeira. Na liderança moderna, essa lição continua extremamente atual. A justiça aparece como um princípio inegociável. Agir com equidade atrai aliados sinceros e constrói confiança. Quem lidera com justiça dorme em paz, porque não precisa sustentar máscaras nem temer o próprio passado. A busca contínua pela sabedoria era vista como um dever. Aprender, refletir e evoluir mantém o líder lúcido e preparado para decisões difíceis. O conhecimento ilumina o caminho quando as circunstâncias se tornam incertas. Mesmo na vitória, a sabedoria persa recomendava a bondade e magnanimidade. Tratar o outro com dignidade, mesmo quando se tem poder, gera lealdade profunda e respeito duradouro. A verdadeira grandeza se revela na forma como se lida com quem está em posição mais frágil. Por fim, essa tradição ensina a manter equilíbrio entre ambição e virtude. O poder sem ética destrói, mas a virtude aliada à visão constrói algo que atravessa gerações. Metas alinhadas com princípios criam uma vida longa, digna e cheia de significado. A sabedoria persa antiga não é apenas uma herança do passado. Ela continua viva como um fogo que ilumina sem destruir, aquece sem consumir. Um convite constante para liderar com ética, viver com propósito e deixar, por onde passarmos, um rastro de luz. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, vamos refletir sobre os maiores conselhos do estoicismo para uma liderança resiliente e uma vida com verdadeiro controle interior. Vivemos em um mundo marcado por incertezas, pressões constantes e mudanças que muitas vezes fogem completamente do nosso controle. Diante desse cenário, o estoicismo surge não como uma filosofia distante ou fria, mas como uma sabedoria prática, profundamente humana, que ensinou imperadores, pensadores e pessoas comuns a viverem com firmeza em meio ao caos. Nomes como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto atravessaram os séculos justamente porque compreenderam algo essencial: a verdadeira força não está no que acontece fora de nós, mas na forma como governamos nosso interior. Os estoicos comparavam a mente disciplinada a uma âncora lançada em um mar revolto. As ondas podem ser violentas, o vento pode mudar de direção, mas quem está bem ancorado não é levado pela tempestade. Liderar, segundo essa visão, não é reagir impulsivamente aos acontecimentos, mas manter clareza, virtude e equilíbrio mesmo quando tudo parece instável. Um dos pilares centrais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Nossas opiniões, escolhas, atitudes e caráter nos pertencem. Já os resultados, as decisões alheias e os eventos externos não. Quando um líder tenta controlar tudo, acaba refém da ansiedade. Quando aprende a concentrar energia no que pode governar, encontra liberdade interior e eficiência prática. Os estoicos também ensinavam a aceitar aquilo que não pode ser mudado, não como resignação passiva, mas como inteligência emocional. Para eles, os obstáculos não são inimigos do progresso, mas instrumentos de crescimento. Cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada de treino para a virtude, para a paciência e para a coragem. Outro ensinamento fundamental é viver plenamente o presente. O passado já não responde, e o futuro ainda não chegou. A vida acontece agora.
Líderes que vivem presos ao arrependimento ou paralisados pelo medo do amanhã perdem a capacidade de agir com clareza. O estoico aprende a decidir no presente, extraindo o máximo de cada momento disponível. A liderança estoica também se apoia nas virtudes: sabedoria para discernir, coragem para agir, justiça para se relacionar e temperança para não se deixar dominar pelos excessos. Essas virtudes não são teoria, mas prática diária. Elas moldam decisões, fortalecem equipes e criam ambientes mais saudáveis e estáveis. Uma prática poderosa ensinada pelos estoicos é a visualização negativa. Ao imaginar perdas possíveis, o indivíduo aprende a valorizar o que tem e a se preparar emocionalmente para adversidades. Isso não gera pessimismo, mas gratidão e serenidade. Quem se prepara para o pior enfrenta os desafios com mais calma e menos medo. O estoicismo também nos lembra que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Um feedback duro, uma crítica ou um revés profissional podem se tornar fontes de sofrimento ou de crescimento. Tudo depende da lente que escolhemos usar. A consciência da finitude, conhecida como memento mori, ocupa um lugar especial nessa filosofia. Lembrar que a vida é breve ajuda a reduzir o ego, a eliminar distrações inúteis e a focar no que realmente importa. Líderes que reconhecem a própria transitoriedade pensam menos em poder e mais em legado. A disciplina diária é outro elemento essencial. Pequenos hábitos, repetidos com constância, constroem caráter. Refletir, agir com virtude e revisar a própria conduta transforma, aos poucos, a maneira de liderar e de viver. Os estoicos também defendiam que todos fazem parte de uma grande comunidade humana. Por isso, justiça e empatia não são opcionais. Liderar não é dominar, mas servir. Tratar as pessoas com dignidade fortalece vínculos e cria equipes mais coesas e comprometidas. Por fim, o estoicismo ensina que a verdadeira felicidade está na tranquilidade interior. Riqueza, status e poder são passageiros. A virtude, não. Quem encontra paz dentro de si não depende das circunstâncias para viver com sentido. E, paradoxalmente, é justamente essa postura que atrai um sucesso mais autêntico e duradouro. O estoicismo não é a ausência de emoção. É a força serena. É a clareza em meio ao caos. É a arte de liderar o mundo começando pelo governo de si mesmo, assim como Marco Aurélio fez ao conduzir um império em tempos de guerra, sustentado por uma mente firme e equilibrada. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje vamos refletir sobre os maiores conselhos do estoicismo para uma liderança resiliente e uma vida vivida com verdadeiro controle interior. Em um mundo marcado por incertezas, pressões constantes e mudanças que fogem completamente ao nosso controle, o estoicismo surge não como uma filosofia fria, mas como uma escola profunda de força interior. Pensadores como Marco Aurélio, imperador romano em meio a guerras, Sêneca, conselheiro político em tempos turbulentos, e Epicteto, um ex-escravo, ensinaram algo essencial: a verdadeira estabilidade não vem do que acontece fora, mas de como governamos o que acontece dentro de nós. O estoicismo começa com uma distinção libertadora. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Nosso caráter, nossas escolhas, nossas reações e nossos valores nos pertencem. Já as opiniões alheias, os resultados finais, o reconhecimento e até os acontecimentos externos seguem caminhos próprios. O líder que entende isso reduz drasticamente a ansiedade e passa a agir com clareza, focando energia no que realmente pode moldar. Essa filosofia também nos ensina a aceitar o inevitável sem resignação passiva. Para o estoico, o obstáculo não paralisa, ele treina. Aquilo que parece bloquear o caminho, na verdade, pode se tornar o próprio caminho. Crises, críticas e perdas são vistas como exercícios de fortalecimento interior, não como punições da vida. Viver no presente é outro pilar central. O passado não pode ser alterado e o futuro ainda não existe. Quando a mente se prende ao arrependimento ou à antecipação excessiva, ela perde a capacidade de agir com excelência agora. Líderes estoicos tomam decisões no presente com lucidez, sem carregar pesos desnecessários.
O estoicismo estrutura a vida em torno de 4 virtudes fundamentais: sabedoria para discernir, coragem para agir, justiça para se relacionar e temperança para manter equilíbrio. Essas virtudes formam a base de uma liderança sólida, capaz de ser firme sem ser agressiva, confiante sem ser arrogante e humana sem ser frágil. Há também uma prática poderosa e muitas vezes mal compreendida: imaginar perdas possíveis. Ao refletir sobre a impermanência das coisas, o estoico não se torna pessimista, mas profundamente grato. Essa consciência prepara a mente para adversidades e reduz o medo de perder, pois ensina que nada externo é garantido. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Um comentário negativo, uma decisão contrária ou um revés profissional só se tornam sofrimento quando damos a eles um significado destrutivo. Mudar a percepção é recuperar o controle emocional. A lembrança da própria finitude, conhecida como memento mori, não é morbidez, mas clareza. Saber que a vida é limitada ajuda o líder a abandonar o ego inflado, priorizar o que realmente importa e agir com propósito. Quem lembra da morte aprende a viver melhor. O estoicismo também valoriza a disciplina diária. Não grandes gestos esporádicos, mas pequenos hábitos constantes formam o caráter. A excelência nasce da repetição silenciosa do que é correto, mesmo quando ninguém está observando. Outro ponto essencial é o senso de comunidade. Para os estoicos, todos fazem parte de uma mesma humanidade. Liderar não é dominar, mas servir com justiça e empatia. A autoridade verdadeira não humilha, ela eleva. Por fim, o estoicismo redefine felicidade. Paz interior não depende de cargos, dinheiro ou status. Tudo isso é considerado indiferente. A verdadeira tranquilidade nasce de viver em alinhamento com a virtude. Quando o interior está ordenado, o exterior perde o poder de desestabilizar. O estoicismo não ensina indiferença ao mundo, mas domínio de si mesmo. É a arte de permanecer firme quando tudo ao redor oscila. Foi assim que Marco Aurélio governou em tempos de guerra e é assim que qualquer pessoa pode liderar a própria vida com dignidade, clareza e resiliência. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje, vamos falar sobre algo que derruba mais carreiras do que falta de talento, de estudo ou de oportunidade, na língua sem freio e o efeito embriagador do poder. Muita gente sobe rápido. Conquista um cargo alto, ganha visibilidade, seguidores, orçamento, influência. E quase sem perceber, começa a falar mais do que deveria, do jeito que não deveria e na hora errada. Não porque se tornou má, mas porque se sentiu intocável. O poder tem algo em comum com o álcool. Primeiro vem a euforia. Depois, a perda de equilíbrio. Por fim, a sensação perigosa de que as consequências não se aplicam mais a você. É aí que a língua solta, o filtro some e a queda começa a ser preparada em silêncio. A gente vê isso o tempo todo. O executivo que posta uma indireta atravessada nas redes e acorda com o print rodando nos grupos internos da empresa. O sócio que solta uma frase autoritária em reunião e sente o clima da sala esfriar em segundos. O fundador que, depois de levantar uma grande rodada de investimento, passa a tratar investidores, clientes e colaboradores como se fossem subordinados. O político, o influencer ou a celebridade que confunde holofote com permissão para dizer qualquer coisa, a qualquer custo. A ciência ajuda a explicar esse padrão. Pesquisas clássicas de psicologia social mostram que, quanto mais poder uma pessoa acumula, maior a chance de perder empatia, subestimar riscos, agir por impulso e enxergar o mundo de forma cada vez mais egocêntrica. O cérebro começa a tratar o outro como objeto e a si mesmo como exceção. E é aqui que muita gente se engana. O freio não é censura. O freio é direção. Ele não tira a voz, ele dá rumo. É o que separa confiança de arrogância, assertividade de agressividade, presença marcante de presença incômoda. Quem aprende a colocar freio não deixa de ser firme, mas deixa de ser destrutivo. Aprende a ganhar respeito sem espalhar medo.
Aprende a se posicionar sem humilhar. Aprende a falar menos, mas com mais peso. Na prática, isso passa por criar distância entre emoção e ação. Passa por aprender a não responder tudo na hora. Muitas das maiores decisões erradas da vida profissional foram tomadas no calor de um impulso que poderia ter esfriado com algumas horas de silêncio. Também passa por aprender a se fazer perguntas difíceis antes de falar ou escrever. Isso é útil para alguém além de mim? Eu diria isso se uma pessoa importante da minha vida estivesse lendo? Daqui a alguns meses, vou me orgulhar ou vou querer apagar esse momento da memória? Outro ponto essencial é manter um espelho humano ativo. Alguém que tenha autorização para dizer a verdade, mesmo quando ela dói. Um mentor, um sócio, um amigo, um cônjuge, alguém que consiga olhar e dizer: você está começando a falar como aquelas pessoas que você criticava no passado. Quem não aceita esse espelho costuma aprender pela dor. Criar zonas de contenção também faz diferença. Não começar o dia reagindo a mensagens e redes sociais. Não responder nada importante tarde da noite. Ter rituais que diminuam a aceleração emocional e devolvam lucidez. Isso não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência. A história mostra algo interessante. As pessoas mais respeitadas no longo prazo raramente são as que falaram mais alto. São as que falaram na hora certa, do jeito certo e na medida certa. A autoridade verdadeira quase sempre vem acompanhada de sobriedade. No fim das contas, o poder não corrompe todo mundo. Ele acelera o que já estava lá dentro. Se dentro existe pouca contenção, o transbordamento é apenas questão de tempo. Se existe autocontrole, o poder amplia a maturidade, não o ego. Quem aprende a usar o freio sem virar mudo não apenas preserva a carreira. Constrói uma reputação rara e há de alguém que aguenta o tranco do poder sem se desmanchar por dentro. E agora eu te pergunto. Você já precisou puxar o próprio freio com força para não explodir algo importante? Ou já viu alguém perto perder o controle e pagar caro por isso? As histórias reais costumam ensinar mais do que qualquer teoria. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Wivinity Brasil Instrutoria e hoje convido você a embarcar conosco em uma jornada profunda, mergulhando em um tema que toca a essência mais pura da nossa existência. Vamos falar sobre a transição do desejo cego para o propósito consciente e entender, de uma vez por todas, como a sabedoria de Schopenhauer pode ser o remédio definitivo para a sua insatisfação profissional. Muitas vezes, passamos a vida acreditando que a felicidade está logo ali, na próxima esquina, depois daquela promoção ou ao assinar aquele contrato dos sonhos. Mas a verdade é que a redenção não está escondida na sua próxima grande conquista. Ela está na forma exata, no tom e na presença com que você atravessa o dia de hoje. Para o filósofo Arthur Schopenhauer, o mundo não é movido pela lógica que imaginamos, mas por uma força irracional e insaciável que ele chamou de vontade. Imagine essa vontade como um motor que nunca desliga. Ela é cega e não sabe para onde vai, ela apenas quer continuar querendo. E, se não tomarmos cuidado, nos tornamos os fantoches favoritos dessa força. Se você observar o seu ambiente de trabalho, vai perceber como isso funciona na prática. Primeiro, surge o desejo, aquela luta frenética por um cargo novo, um aumento ou um status que você ainda não tem. Quando você finalmente alcança o objetivo, sente o alívio, uma descarga rápida de satisfação. Mas essa sensação é traiçoeira. Poucos dias depois, o tédio se instala e o vazio retorna, muitas vezes maior do que era antes. E assim, o ciclo recomeça, empurrando você para a próxima meta sem nunca deixar que você se sinta pleno. É fundamental que você entenda uma coisa: esse looping não é um defeito de caráter seu. Não é falta de ambição ou ingratidão. É a própria condição humana agindo no automático. No entanto, Schopenhauer nos deixou a chave da cela em a consciência. É a consciência que transforma o caminho, aquele espaço sagrado entre onde você partiu e onde deseja chegar, no único território onde você pode, de fato, ser livre.
Para trazer isso para a sua realidade agora mesmo, você precisa mudar o foco. Comece a parar de tratar o seu trabalho apenas como um meio para um fim, como se fosse um fardo necessário para pagar as contas. Passe a tratá-lo como um fim em si mesmo. Aquele projeto que você entrega hoje, aquela planilha ou aquele atendimento, não é apenas um degrau. É uma obra. É o lugar onde você deposita a sua excelência, a sua criatividade e o seu cuidado humano. Experimente substituir a pergunta que todos fazem: o que eu vou ganhar com isso? Por uma muito mais poderosa: em quem eu estou me tornando ao fazer isso bem feito? Perceba a diferença. Enquanto a primeira pergunta te mantém escravo da vontade e segue do resultado futuro, a segunda te devolve o controle do presente. Cultive a contemplação mesmo nas tarefas mais simples. Seja escrevendo um e-mail importante ou liderando uma reunião difícil, quando você coloca sua presença total ali, o ato deixa de ser uma obrigação e se torna uma experiência estética, algo que vale por si só. Aceite que a sua vontade nunca estará totalmente satisfeita e pare de tentar negociar com ela. Quanto mais rápido você aceitar que nenhuma conquista material vai calar o desejo para sempre, mais energia sobrará para você investir no que realmente importa, e na qualidade do seu agora. No fim das contas, redefinir o sucesso não significa acumular mais, mas sim precisar de menos para se sentir inteiro. A maior vitória profissional que você pode ter não é chegar ao topo de uma hierarquia, mas ter a capacidade de atravessar um dia comum de trabalho e, ao chegar em casa, sentir que valeu a pena, independente do que o futuro reserve. A vontade vai continuar gritando, ela faz parte da vida. Mas você já não precisa mais obedecer cegamente. E escolha a consciência. Todo o resto é apenas barulho. Hoje, quero conversar com você sobre as lições do Vivemos. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria, com Marconi Teixeira. Hoje eu quero te convidar a uma reflexão que nasce longe dos livros, longe das salas de aula e muito próxima da vida real. Algumas das maiores lições de liderança, equilíbrio e propósito não vêm de teorias sofisticadas. Elas vêm de gestos simples, repetidos diariamente, quase sempre em silêncio. Gestos que sustentam a vida. Quero que você imagine uma cena comum no sertão nordestino brasileiro e, curiosamente, também presente em regiões rurais tradicionais da China. Pessoas caminhando longas distâncias carregando água. No Nordeste, essa estrutura é conhecida como galão ou cangalha. Uma peça de madeira apoiada sobre os ombros, com correntes ou arames sustentando duas latas cheias. Na China tradicional, algo muito semelhante é chamado de biandan, geralmente feito de bambu ou madeira flexível, com baldes pendurados nas extremidades. Apesar da distância geográfica e cultural, o princípio é exatamente o mesmo. O corpo entra em sintonia com o peso. O movimento deixa de ser bruto e se transforma quase numa dança. Quando os recipientes avançam para frente, o corpo aproveita o impulso. Quando retornam para trás, é o momento exato de dar o próximo passo. Não é apenas força. É ritmo, cadência, equilíbrio, resistência e propósito caminhando juntos. E aqui vale uma pausa importante para entender por que essa água é tão preciosa. No sertão nordestino, a resposta é direta e dura, e a água é escassa. Muitas vezes vem de açudes quase secos, poços distantes ou fontes que exigem caminhadas longas e cansativas. Cada gota importa. Na China rural, mesmo em regiões com rios e lagos, o desafio costuma ser outro. Nem toda a água é própria para consumo. É preciso buscar fontes mais limpas, com cuidado extremo, porque essa água sustenta famílias inteiras. Essa água não é apenas para quem a carrega. Ela alimenta animais, irriga plantações, mantém comunidades funcionando. É vida em estado puro sendo transportada nos ombros. Antes de iniciar a caminhada, há sempre um ritual silencioso de verificação. O galão está bem apoiado? As correntes estão firmes? Não há vazamentos? Essa checagem é fundamental, porque uma falha no meio do caminho pode significar perder tudo.
O esforço inteiro pode ser desperdiçado. Essa imagem ancestral me leva inevitavelmente a refletir sobre a forma como conduzimos nossas carreiras e nossas vidas profissionais. Todos nós carregamos pesos, responsabilidades, metas, prazos, equipes, família, expectativas externas e internas. O segredo nunca foi eliminar o peso, porque isso é impossível. O segredo está em distribuir bem esse peso. Quando o equilíbrio se perde, a caminhada se torna insuportável, e cedo ou tarde alguém cai. Os desafios também fazem parte do movimento. Aquele balanço para trás, que parece atrapalhar, muitas vezes é justamente o impulso necessário para avançar. Quando entendemos o ritmo da vida, aprendemos a usar a dificuldade como energia, não como bloqueio. Aquilo que você carrega no seu trabalho não impacta apenas você. Suas decisões, valores e atitudes afetam equipes, clientes, famílias, e, em muitos casos, comunidades inteiras. Assim como a água, o que você transporta tem valor coletivo. Por isso, exige responsabilidade. Antes de grandes jornadas, um novo projeto, uma mudança de carreira, um desafio maior, é sábio fazer a vistoria interna. Suas habilidades estão atualizadas? Sua saúde emocional está cuidada? Sua rede de apoio é real? Seu propósito está claro? Ignorar essas perguntas é caminhar com um galão mal ajustado. E há algo ainda mais profundo. Assim como aquela água sustenta plantações, criações e famílias, o nosso trabalho raramente serve apenas a nós mesmos. Ele irriga sistemas maiores. Quando perdemos essa consciência, o peso parece dobrar. Quando lembramos do propósito, o caminho fica mais leve, mesmo sendo longo. Em uma era marcada pela pressa, pela distração constante e pela exaustão digital, essa lição ancestral nos convida a desacelerar sem parar. A caminhar com intenção. Passo a passo. Sem desperdiçar energia. Usando até os momentos difíceis como parte do movimento que nos leva adiante. E eu deixo agora uma pergunta para você refletir com calma. Qual galão você está carregando hoje? Ele está bem equilibrado? E aquilo que você carrega tem servido apenas a você ou também às pessoas ao seu redor? Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe sua experiência. Vai ser um prazer aprender com a sua história. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria. Hoje, vamos desvendar um código que pode transformar a sua maneira de encarar a mudança de hábitos e a busca pela liberdade pessoal. É um tema que toca a essência do que significa viver plenamente, libertando-se de correntes que, muitas vezes, nem percebemos que nos prendem. Muitas vezes, acreditamos que vencer um vício, quebrar um ciclo de procrastinação ou, simplesmente, mudar um padrão de comportamento exige uma batalha de força bruta, uma luta hercúlea contra nós mesmos. No entanto, a verdade é que a liberdade real não nasce de uma guerra exaustiva, ela emerge de um design inteligente, de um processo pensado e aplicado com precisão. O Dr. José Marconi Teixeira, com sua sabedoria que transita entre a neurociência, a filosofia e os ensinamentos milenares, nos apresenta um método que traduz essa complexidade em 3 símbolos poderosos e acessíveis, a cunha, o cinzel e a rosa. Pense neles como ferramentas de um artesão que, em vez de trabalhar a madeira ou a pedra, está moldando a sua própria vida, o seu próprio cérebro. Tudo começa com a cunha. Imagine uma rocha imensa, que parece inabalável. Tentar quebrá-la com um martelo de uma vez só pode ser exaustivo e ineficaz. Mas se você usar uma cunha, aquela peça que entra suavemente na fenda, sem causar resistência imediata, aos poucos ela abre um espaço. Essa é a primeira e crucial peça do quebra-cabeça. Na tradição japonesa, a cunha representa essa abordagem suave, incremental, mas profundamente eficaz. É aqui que desvendamos o conceito de Ikigai, o seu propósito de vida. Quando você descobre a intersecção entre o que ama, o que você é bom em fazer, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser recompensado, o hábito antigo, aquele que você quer deixar para trás,
começa a perder o sentido. Ele não precisa ser combatido de frente, ele simplesmente deixa de fazer falta, porque algo muito maior e mais significativo preenche aquele vazio. A Cunha também nos traz o Kaizen, a mágica de melhorar apenas 1% a cada dia. Em vez de tentar uma transformação radical de 100% de uma vez, que geralmente falha, você se compromete com uma pequena melhoria diária. Em um ano, esses pequenos passos se acumulam e você se torna 38 vezes melhor. E, finalmente, a Cunha nos ensina o Wabi-Sabi, a beleza da imperfeição. No Ocidente, um deslize é muitas vezes visto como um fracasso total, um motivo para desistir de tudo. Mas no Wabi-Sabi, a imperfeição é parte da jornada, um feedback valioso. Um tropeço não é um sinal para abandonar a luta, mas uma informação para ajustar a rota. Com a Cunha, paramos de nos culpar pelos deslizes e focamos na consistência e no aprendizado contínuo. Depois que esse espaço inicial foi aberto, entra em cena o cinzel. Ele representa a precisão científica necessária para esculpir um novo cérebro, para dar forma definitiva à sua nova realidade. O cinzel nos lembra que o vício, ou qualquer hábito indesejado, não é uma falha moral, é, antes de tudo, um ciclo químico no nosso cérebro, um gatilho, que leva a uma rotina, que resulta em uma recompensa. A ciência nos mostra que não adianta apenas tentar eliminar a rotina. É preciso identificar o gatilho e, mais importante, a recompensa subjacente que seu cérebro busca. O cinzel nos ensina a fazer a engenharia reversa desse ciclo e substituímos a rotina nociva por uma saudável, que entregue a mesma recompensa, mas de uma maneira construtiva. É aqui que aplicamos os princípios do estoicismo, reconhecendo que a nossa força de vontade, a chamada ego depletion, é um recurso finito. Não podemos nos dar ao luxo de gastá-la em lutas desnecessárias. O cinzel nos ensina a focar nossa energia apenas no que está sob nosso controle direto, nossos pensamentos, nossas ações. O resto, aquilo que está fora do nosso alcance, nós simplesmente soltamos. O antídoto para o excesso de dopamina artificial, estimulada pelas redes sociais e pelo consumo excessivo, não é a privação total, mas a busca pela ataraxia, a paz de espírito, e pela aponia, a ausência de dor. Isso se traduz na redescoberta dos prazeres simples e naturais, o sol da manhã, uma conversa verdadeira, o orgulho de uma tarefa concluída, a leveza de um corpo saudável. Por fim, chegamos à rosa. Ela é a culminação do trabalho do cinzel e da Cunha. Ela não é apenas um resultado, é a recompensa visível e tangível de quem escolhe a disciplina sobre a compulsão. A rosa não precisa gritar para ser notada, ela apenas existe em sua beleza e força intrínseca. Ela representa o florescimento silencioso de todas aquelas pequenas mudanças acumuladas. É acordar sem peso na consciência, é sentir o corpo que responde melhor, a mente clara, a liberdade de poder dizer eu escolho, em vez de ser escravo do eu preciso. A rosa é a prova viva de que a força não precisa ser barulhenta, ela pode ser doce, elegante e profundamente poderosa. Ela prova que a disciplina, quando aplicada com inteligência e suavidade, pode ser a coisa mais bela e recompensadora da sua vida. Este código completo, a Cunha, o cinzel e a rosa, serve para todos, independentemente do desafio. Seja para o executivo que busca parar de fumar, para o estudante que quer mais foco, para a pessoa que deseja se libertar de uma compulsão alimentar ou para quem simplesmente busca viver com mais leveza e potência. A mudança que você busca não exige força bruta, ela exige precisão, sabedoria e um design inteligente. Esculpa o seu novo cérebro, abra espaço para o seu propósito mais elevado e permita que a sua liberdade floresça. Este é o caminho para uma vida plena, consciente e verdadeiramente livre. Nós somos o Infinity Brasil Instrutoria e hoje vamos mergulhar em um tema que toca a essência da nossa existência, a integridade na velhice e a construção de uma autonomia que transborda significado e dignidade. Este conteúdo é guiado pelas reflexões do Dr. José Marconi Teixeira, reverendo, teólogo e autor de 19 obras dedicadas à maturidade e qualidade de vida. Muitas vezes, a sociedade nos vende a ideia de que envelhecer é sinônimo de declínio, mas e se a velhice for, na verdade, a maior expansão da sua liberdade interior?
Ao longo de uma trajetória dedicada a estudar o ápice dourado da vida, aprendemos que autonomia e dignidade não acontecem por acaso. Elas são edificadas tijolo por tijolo sobre fundamentos que o tempo não consegue abalar. A grande pergunta que deixo para você agora é: sobre quais bases você está construindo o seu futuro? Essas bases permanecerão de pé quando o palco social se esvaziar e os aplausos cessarem? O bem-estar no outono da vida nasce do papel que você decide assumir hoje. O futuro não é uma loteria, ele é o fruto amadurecido do que plantamos agora. Por isso, é preciso desconstruir padrões e ressignificar a nossa identidade. Muita gente comete o erro de basear quem é no status profissional ou no reconhecimento dos outros. O problema é que essas estruturas são como castelos de areia. O colapso existencial costuma atingir justamente quem foi muito aplaudido, mas não preparou o interior para o momento em que a plateia se cala. Quando o alimento do ego desaparece, o vazio se revela. A chave está em buscar validação em Deus e em si mesmo, e não no olhar do outro. Na velhice, o grupo nem sempre estará lá. O ninho fica vazio, os amigos se afastam e o corpo começa a sinalizar que o tempo passou. Se você aprender cedo quem realmente é, evitará o pânico diante do espelho. A negação do tempo gera amargura, mas a aceitação gera colunas sólidas. Existem apenas duas possibilidades para quem envelhece: viver um declínio interior ou expandir a liberdade da alma. Precisamos aprender a olhar para o espelho com novos critérios. Mesmo em momentos de solitude, não habite a infelicidade. Habite a sua própria companhia e a presença divina. Existe uma diferença fundamental entre solidão e solitude. Fomos educados para querer ser vistos, mas estar só não é fracasso nem abandono. Quando a solitude é bem desenvolvida, ela nos liberta das impressões alheias. Na velhice, o seu valor deixa de ser medido pelo que os outros pensam e passa a ser reconhecido pelo seu próprio olhar. Quando a audiência termina, ainda resta o seu próprio aplauso. Preencher a vida com significado não é ocupar o tempo de forma compulsiva, mas encontrar prazer em ser quem você é, sem muletas existenciais. Pratique a integridade guardando apenas o que é essencial: paz, maturidade e bens espirituais. Desapegue do que te prende ao passado e seja fiel à sua própria consciência. Viva de acordo com o que você acredita ser correto, olhando para o seu próprio espelho e não para o dos outros. Lembre-se, desde criança, tudo o que você sempre quis foi viver muito. Pois bem, a velhice é o seu prêmio. É uma conquista que não deve ser negada pelo desinteresse ou pela amargura. O princípio fundamental é construir essa fase sobre a rocha, que é Jesus. Tenha raízes profundas que não dependam de águas superficiais. Prepare-se para habitar o seu próprio ser e resolver seus conflitos enquanto há energia. Chegar à maturidade convicto de que não precisa de audiência externa é a verdadeira libertação. Viver com alguém na velhice é, sem dúvida, uma dádiva, mas viver bem consigo mesmo é uma bênção grandiosa. A velhice pode e deve ser um tempo de expansão, autonomia e dignidade. Uma vida plena, carregada de sentido e vivida inteiramente em Deus. Seja muito bem-vindo ao Infinity Brasil Instrutoria. Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, voltando à Grécia Antiga para buscar as lições de um dos maiores mestres de líderes e pensadores que a humanidade já conheceu, em Aristóteles. Ele nos ensinou que a excelência, o que os gregos chamavam de arete, não surge por acaso, mas do cultivo do meio-termo dourado, aquele equilíbrio preciso entre os extremos, lapidado pelo hábito e guiado pela razão. Como um arqueiro que busca o centro do alvo, a ética de Aristóteles influenciou profundamente a moral cristã e continua sendo a bússola mais segura para quem deseja liderar com propósito e alcançar a verdadeira felicidade. Para Aristóteles, a excelência não é um ato isolado, mas um hábito. Nós somos o que fazemos repetidamente. Por isso, na carreira e na vida, a integridade construída no dia a dia é o que forma um caráter inabalável. O grande segredo da sabedoria aristotélica reside na busca pelo equilíbrio.
Na liderança, isso significa ser corajoso sem cair na imprudência nem na covardia. Significa desenvolver a prudência, aquela razão prática que nos permite enxergar o todo antes de tomar uma decisão, garantindo que nossas escolhas elevem não apenas a nós mesmos, mas a toda a equipe e ao legado que estamos construindo. Aristóteles nos convida a focar na eudaimonia, que é aquela realização profunda que vem de viver virtuosamente, e não de prazeres passageiros. Quando alinhamos nossas metas com a virtude, encontramos um sentido que o sucesso superficial jamais poderá oferecer. Isso se reflete na nossa generosidade, que deve ser praticada sem desperdício e sem mesquinhez, e no controle das nossas emoções. Um líder temperado é aquele que navega por grandes pressões sem explodir e sem se render ao caos. A justiça também é um pilar fundamental em dar a cada um o que merece com equidade. Em uma equipe, recompensar o mérito e corrigir o erro com imparcialidade é o que gera uma harmonia sustentável. E para sustentar essa caminhada, precisamos cultivar amizades virtuosas, aquelas relações baseadas no crescimento mútuo, onde nos cercamos de pessoas que nos inspiram a ser melhores a cada dia. Ao buscarmos o que Aristóteles chamava de grandeza de alma, aprendemos a unir a humildade com a dignidade. É a capacidade de reconhecer as próprias conquistas e as alheias sem cair na armadilha da arrogância. No fim das contas, a jornada da liderança autêntica exige a integração total entre a razão e o caráter. É unir o conhecimento técnico à bondade genuína para gerar um impacto que ecoa na eternidade. Aristóteles não nos ensina a frieza, mas sim um equilíbrio sereno. Ele nos mostra como liderar com excelência mesmo em meio ao caos, mantendo o coração e a mente firmes nos valores que o tempo não pode apagar. Seja muito bem-vindo ao Wivinlit Brasil Instrutoria. Hoje, vamos desvendar um código que pode transformar a sua maneira de encarar a mudança de hábitos e a busca pela liberdade pessoal. É um tema que toca a essência do que significa viver plenamente, libertando-se de correntes que, muitas vezes, nem percebemos que nos prendem. Muitas vezes, acreditamos que vencer um vício, quebrar um ciclo de procrastinação ou, simplesmente, mudar um padrão de comportamento exige uma batalha de força bruta, uma luta hercúlea contra nós mesmos. No entanto, a verdade é que a liberdade real não nasce de uma guerra exaustiva, ela emerge de um design inteligente, de um processo pensado e aplicado com precisão. O Dr. José Marconi Teixeira, com sua sabedoria que transita entre a neurociência, a filosofia e os ensinamentos milenares, nos apresenta um método que traduz essa complexidade em 3 símbolos poderosos e acessíveis, a cunha, o cinzel e a rosa. Pense neles como ferramentas de um artesão que, em vez de trabalhar a madeira ou a pedra, está moldando a sua própria vida, o seu próprio cérebro. Tudo começa com a cunha. Imagine uma rocha imensa, que parece inabalável. Tentar quebrá-la com um martelo de uma vez só pode ser exaustivo e ineficaz. Mas se você usar uma cunha, aquela peça que entra suavemente na fenda, sem causar resistência imediata, aos poucos ela abre um espaço. Essa é a primeira e crucial peça do quebra-cabeça. Na tradição japonesa, a cunha representa essa abordagem suave, incremental, mas profundamente eficaz. É aqui que desvendamos o conceito de Ikigai, o seu propósito de vida. Quando você descobre a intersecção entre o que ama, o que você é bom em fazer, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser recompensado, o hábito antigo, aquele que você quer deixar para trás, começa a perder o sentido. Ele não precisa ser combatido de frente, ele simplesmente deixa de fazer falta, porque algo muito maior e mais significativo preenche aquele vazio. A cunha também nos traz o Kaizen, a mágica de melhorar apenas 1% a cada dia. Em vez de tentar uma transformação radical de 100% de uma vez, que geralmente falha, você se compromete com uma pequena melhoria diária.
Em um ano, esses pequenos passos se acumulam e você se torna 38 vezes melhor. E, finalmente, a Cunha nos ensina o Wabi-Sabi, a beleza da imperfeição. No Ocidente, um deslize é muitas vezes visto como um fracasso total, um motivo para desistir de tudo. Mas no Wabi-Sabi, a imperfeição é parte da jornada, um feedback valioso. Um tropeço não é um sinal para abandonar a luta, mas uma informação para ajustar a rota. Com a Cunha, paramos de nos culpar pelos deslizes e focamos na consistência e no aprendizado contínuo. Depois que esse espaço inicial foi aberto, entra em cena o cinzel. Ele representa a precisão científica necessária para esculpir um novo cérebro, para dar forma definitiva à sua nova realidade. O cinzel nos lembra que o vício, ou qualquer hábito indesejado, não é uma falha moral, é, antes de tudo, um ciclo químico no nosso cérebro, um gatilho, que leva a uma rotina, que resulta em uma recompensa. A ciência nos mostra que não adianta apenas tentar eliminar a rotina. É preciso identificar o gatilho e, mais importante, a recompensa subjacente que seu cérebro busca. O cinzel nos ensina a fazer a engenharia reversa desse ciclo e substituímos a rotina nociva por uma saudável, que entregue a mesma recompensa, mas de uma maneira construtiva. É aqui que aplicamos os princípios do estoicismo, reconhecendo que a nossa força de vontade, a chamada ego depletion, é um recurso finito. Não podemos nos dar ao luxo de gastá-la em lutas desnecessárias. O cinzel nos ensina a focar nossa energia apenas no que está sob nosso controle direto, nossos pensamentos, nossas ações. O resto, aquilo que está fora do nosso alcance, nós simplesmente soltamos. O antídoto para o excesso de dopamina artificial, estimulada pelas redes sociais e pelo consumo excessivo, não é a privação total, mas a busca pela ataraxia, a paz de espírito, e pela aponia, a ausência de dor. Isso se traduz na redescoberta dos prazeres simples e naturais, o sol da manhã, uma conversa verdadeira, o orgulho de uma tarefa concluída, a leveza de um corpo saudável. Por fim, chegamos à rosa. Ela é a culminação do trabalho do cinzel e da cunha. Ela não é apenas um resultado, é a recompensa visível e tangível de quem escolhe a disciplina sobre a compulsão. A rosa não precisa gritar para ser notada, ela apenas existe em sua beleza e força intrínseca. Ela representa o florescimento silencioso de todas aquelas pequenas mudanças acumuladas. É acordar sem peso na consciência, é sentir o corpo que responde melhor, a mente clara, a liberdade de poder dizer eu escolho, em vez de ser escravo do eu preciso. A rosa é a prova viva de que a força não precisa ser barulhenta, ela pode ser doce, elegante e profundamente poderosa. Ela prova que a disciplina, quando aplicada com inteligência e suavidade, pode ser a coisa mais bela e recompensadora da sua vida. Este código completo, a cunha, o cinzel e a rosa, serve para todos, independentemente do desafio. Seja para o executivo que busca parar de fumar, para o estudante que quer mais foco, para a pessoa que deseja se libertar de uma compulsão alimentar ou para quem simplesmente busca viver com mais leveza e potência. A mudança que você busca não exige força bruta, ela exige precisão, sabedoria e um design inteligente. Esculpa o seu novo cérebro, abra espaço para o seu propósito mais elevado e permita que a sua liberdade floresça. Este é o caminho para uma vida plena, consciente e verdadeiramente livre. Nós somos o Infinity Brasil, Instrutoria. Hoje vamos falar sobre os 10 maiores conselhos de Confúcio para sabedoria e integridade na velhice. Autonomia, ética e equilíbrio, lições atemporais para a maturidade. Dr. José Marconi Teixeira. Confúcio nos ensinou que a velhice é a época de aplicar toda a experiência adquirida e viver com integridade. Aqui estão 10 conselhos para uma vida plena. 1. Aprenda continuamente. Estude o passado, viva o presente, prepare-se para o futuro. O aprendizado nunca termina. A velhice é a oportunidade de consolidar conhecimento e aplicar sabedoria em cada decisão. 2. Pratique a virtude diariamente.
Não faça aos outros o que não quer que façam a você. Integridade é a base da maturidade. Cada ação ética fortalece sua liberdade interior e respeito próprio. 3. Cultive equilíbrio. O homem superior busca a harmonia, não a vantagem imediata. Evite excessos e paixões descontroladas. A serenidade é fruto da prática constante de equilíbrio. 4. Valorize relacionamentos autênticos. A amizade verdadeira é rara, e deve ser cultivada com cuidado. Na maturidade, cercar-se de pessoas que inspiram e apoiam é essencial para a plenitude emocional. 5. Seja paciente. A paciência é a base de toda grandeza. Aprenda a esperar, a refletir antes de agir e a lidar com desafios com calma e sabedoria. 6. Use a experiência para guiar outros. O mais velho ensina pelo exemplo, não pelas palavras. Sua vida é um manual vivo de sabedoria, inspire aqueles ao seu redor pela prática, não apenas pelo discurso. 7. Haja com propósito. Escolha ações que elevem a sua alma. Na maturidade, cada gesto deve refletir princípios sólidos e sentido profundo. 8. Cultive o desapego. Quem controla a si mesmo, controla seu destino. Libere o que não pode mudar, foque no que depende de você e alcance liberdade interior. 9. Honre o passado, viva no presente. Não se perca em lembranças nem se antecipe ao amanhã. O presente é a única hora que podemos viver plenamente, o passado e o futuro devem servir de aprendizado. 10. Encontre alegria na simplicidade. Grandes coisas nascem de pequenas ações feitas com coração. A maturidade plena surge quando você aprecia momentos simples, cultivando paz e gratidão. Confúcio mostra que a velhice não é limitação, mas a maturidade da mente e do coração. Integridade, equilíbrio e propósito são os pilares da verdadeira liberdade interior. E você? Qual desses conselhos de Confúcio vai guiar sua maturidade hoje? Compartilhe nos comentários e marque alguém que também está construindo uma velhice plena.